Sempre houve no Brasil uma normalização da violência contra a mulher. E como sempre houve uma normalização, inclusive com as bênçãos da lei, muitas mulheres que são violentadas, que vivem relações abusivas, não conseguem nem enxergar que são vítimas. Caso você esteja passando por uma situação de violência, ligue 180 para a Central de Atendimento à Mulher. Você também pode pedir ajuda ou acolhimento a uma organização de defesa da mulher. Encontre opções no QR Code na tela ou na descrição deste episódio. Por um outro lado, a comunicação e a imprensa têm um papel fundamental em tudo que aconteceu e agora em combater a violência contra a mulher. Eu, em que pese ser uma advogada, entendo que a gente precisa ser acessível. Então eu uso uma comunicação jurídica, porém com uma linguagem democrática, para que todas as mulheres consigam compreender e de uma forma, usando um discurso com exemplos, para que ela consiga se ver quando ela viveu aquilo. E isso faz com que o alcance, com que o recado chegue e essa mulher, então, tenha a chance de resolver se denuncia ou não, se rompe com esse ciclo ou não. Mas o primeiro muro já foi rompido, de ter conhecimento de que aquilo não é normal, de que amor não dói. O nome disso é abuso. Quando a gente fala da Lei Maria da Penha, existe a previsibilidade da medida protetiva de urgência, que é uma medida que vai afastar o agressor da vítima, seja do lar, seja dos filhos, de eventuais testemunhas, principalmente visando proteger essa mulher, né, para que ela fique em segurança. Pode, por exemplo, quando o agressor ele tem porte de armas, a gente pode cessar o porte de armas, ou pode ter que entregar o porte, justamente visando que aquela arma também vai ser uma medida coercitiva contra aquele agressor contra aquela mulher. Então, as medidas protetivas de urgência são a forma mais eficaz de afastamento do agressor, considerando todo esse cenário que, enfim, é terrível, mas é a realidade de muitas mulheres. Existem programas, sim, aqui em São Paulo, tem mais do que no resto do Brasil, mas, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela tem a previsibilidade de, eventualmente, a mulher receber uma bolsa auxílio no que diz respeito ao seu aluguel, né? A gente sabe que a realidade de muitas mulheres que sofrem violência, elas não têm renda, são dependentes dos seus companheiros, pais, enfim, né? Aquela relação familiar, até mesmo dos seus filhos, às vezes, que são agressores. Existe a previsibilidade, mas isso pouco acontece em termos de a gente conseguir efetivamente ofertar valores a essas mulheres para que elas paguem aluguéis. Isso coloca a mulher numa situação muito difícil, porque a gente tem uma taxa de retorno para a situação de violência muito alta, mostrando que essa mulher se vê completamente desamparada pelo Estado, né? Não tem políticas efetivas quanto a isso, e acaba voltando por necessidade, por ela ter que sustentar os filhos, ou por não ter onde morar, porque não tem rede de apoio. Mas, em tese, na lei, a gente tem tanto a previsibilidade de acompanhamento psicológico, acompanhamento por assistente social, casas de acolhimento, enfim. Hoje você pode pedir ajuda por vários mecanismos online também, fazer atendimento online com psicólogas que dão orientação, porque você não faz clínica online, mas você dá o atendimento. E esses projetos, eles também podem, através do judiciário, fornecer o relatório de atendimento, que é importante, né? Então nós temos aí hoje justiceiras que fazem esse atendimento online das mulheres vítimas de violência, e elas têm tudo guardados, né, dentro do projeto, tem um local que elas jogam os relatórios lá. Então, se o judiciário precisar, ele pede também o relatório dos justiceiras. Aí a doutora Sueli me deu esse apoio, ela falou tudo que eu precisava. Se realmente eu tivesse me livrado da primeira vez que ela me disse do começo, ela fala para mim: Rita, 12 anos atrás eu já tinha te avisado que você poderia estar livre de tudo isso. Eu falei: não, doutora Sueli, serviu ficar 12 anos para me amadurecer mais e saber que um dia ele ia dar um pontapé. E a doutora Sueli havia me falado: ele vai aprontar com você, ele vai fazer novamente, ele vai usar todos os artifícios dele para falar que ele mudou, e ele não mudou. Relacionamentos abusivos, a pessoa volta, bem de mansinho,
vai chegando devagarzinho e vai fazendo as coisas acontecerem. Então, na época, ela, ainda hoje, né, a doutora Sueli, ela tá ali na linha de frente contra essa luta. Eu abro um sorriso porque a minha vontade é de cair em lágrimas de tanta emoção, de ter tido o privilégio de ter conhecido uma pessoa como ela, uma pessoa tão maravilhosa, que abraça a causa de forma tão altruísta, se coloca, sabe, em favor de outras mulheres, né? Que ela podia ficar só lá no canto dela, na casa dela, vivendo a vida dela com os cachorrinhos dela e tá tudo certo, né? Que muita gente faz isso. Mas ela não, ela toma a dor. Assim que o formulário está preenchido, uma equipe técnica será montada para atender ela. Então, a gente tem lá no Justiceiras os números. Então, vítima 15.411. Abre um prontuário, vítima 15.411, monta-se um grupo, uma equipe. Dentro desse grupo, nós teremos advogada, assistente social, psicóloga, uma menina da rede que vai fazer o primeiro contato, uma menina que vai fazer os encaminhamentos, né? Então, se ela precisar de um médico, atendimento médico, por exemplo, uma mulher que esteja com ideação suicida, a gente coloca também uma médica dentro do grupo, né, para atender ela. Não são atendimentos que a gente considera atendimentos físicos, né? São atendimentos online, então é orientação. Então, a advogada orienta, então vamos para a Defensoria Pública, solicita a medida protetiva, tem que pedir a prisão do agressor, tem que ir no fórum para ver o processo de guarda, então é orientação. A psicóloga também faz uma escuta. Finalizado tudo isso, ela saiu da situação de violência, a gente arquiva esse processo, a gente fecha esse grupo, é feito um relatório para o Conselho Nacional do Ministério Público, se ela estiver em situação de perigo, e o Conselho Nacional do Ministério Público vai entrar em contato com a delegacia ou com a vara de violência doméstica daquela localidade que a mulher mora, e a delegada ou a promotora vai chamar ela para prestar depoimentos e esclarecimentos. Então, a gente não fecha o caso enquanto essa mulher não estiver absurdamente em segurança, né? Então, é um processo, e é um processo e um projeto de muita credibilidade. É um crime muito difícil, né, de constituição de provas, por isso que a gente briga muito, tanto no judiciário quanto no próprio, enfim, nas instituições, porque a gente está falando de um crime que muitas das vezes não tem um material probatório. Óbvio, tem a mensagem de celular, né, que essa vítima pode depois, e isso acontece com muita frequência, ela acaba entrando em contato com o agressor. Existem formas, existem câmeras de segurança, se puder gravar, mas a constituição do crime em si, né, por ele acontecer em regra entre quatro paredes, né, e de forma muito violenta e repentina, o conteúdo probatório ele fica um pouco mais escasso, mas ele existe. A gente tem os casos dos jogadores, por exemplo, né, onde existem câmeras de segurança, o próprio celular, as mensagens trocadas após a relação não consentida, tudo isso fortalece e é instrumento probatório. Por isso que a gente bate tanto na valoração da palavra da vítima como prova nesses casos, né? Porque, inclusive, na Justiça do Trabalho, a gente já fala, né, a Organização Internacional do Trabalho já traz essa inversão do ônus da prova para casos de assédio sexual e moral. Ou seja, a partir da denúncia, valorando a prova da vítima, o agressor, a pessoa denunciada, que vai ter que provar que não aconteceu aquilo. Porque a gente tem, sem dúvida, uma escassez de provas em razão dos elementos aí que constituem o crime. Eu diria que nós temos o direito de sonhar, de liderar, de construir nossas próprias narrativas, sem sermos diminuídas, discriminadas e violentadas por isso. A gente tem o direito de querer ter um lar, um esposo, uma esposa, filhos, mas esse direito não é alvará para me violentar, me excluir e me diminuir. Então, repito o que eu disse: amor não dói, amor não machuca. Se você precisa excluir quem você é, os sonhos que você tem, aquilo que você pensa, é tudo menos amor. Lembre-se que primeiro é o amor próprio e só depois o recíproco.